e amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. Queria ver com vocês os 5 versículos apenas deste salmo nessa noite, mas que tem muito a nos ensinar. Salmo capítulo 15. Irmãos, quem escreveu esse texto foi Davi. Nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus significa que Davi foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Enquanto o povo clamava por um rei, Deus deu ao povo Saul. Mas quando diretamente a vontade veio de Deus, Deus colocou no trono Davi. Davi foi um dos maiores escritores do livro dos Salmos. Mas não somente Davi escreveu Salmos. Nós sabemos que, como autor de Salmos, nós temos Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Coré, Asaf, Etã. O livro dos Salmos, na verdade, é um compilado de 5 livros. Nós encontramos 5 saltérios no livro de Salmos. Salmos são orações, louvor, canções ao nosso Deus. Nós temos do capítulo 1 ao 41 o primeiro livro. Do 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro livro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do 107 ao 150, o quinto e último livro dos Salmos. Este Salmo de Davi, o 15, nos ensina algumas características do verdadeiro homem e da verdadeira mulher de Deus. Aqui nós vemos algumas características, irmãos, que fazem parte de um cristão genuíno, de um temente a Deus de forma genuína. O texto começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem? É uma procura. O Salmo capítulo 15 nos faz lembrar de João capítulo 4, onde a Escritura Sagrada nos ensina que o Pai, Deus, o nosso Senhor, está fazendo uma coisa agora e nós temos certeza disso. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Salmo diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? E a pergunta de Davi não é para qualquer um. A pergunta de Davi é para o Senhor. Perceba comigo, meus irmãos, que no texto, nesse versículo 1, o nome Senhor está em caixa alta. A maioria das vezes que você encontra este nome Senhor, esse título, em caixa alta no Antigo Testamento, é que nos manuscritos mais antigos, ali estava o nome próprio de Deus. YHWH em português, sabemos que a sua tradução, o seu significado na verdade é: eu sou o que sou, eu serei o que serei. E os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, trocam então este tetragrama sagrado, essas 4 letras sagradas, para Senhor, ou seja, Adonai. E ali o texto então está nos ensinando que a pergunta de Davi é para o eu sou o que sou. O texto está nos ensinando que é Davi perguntando ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, quem pode? Já que tu és o eu sou o que sou, já que tu és eu serei o que serei, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, já que tu és o Deus santo e separado, diferente de tudo, diferente de todos, já que tu estás acima da criação, já que tu estás acima de todos, já que tu és o mantenedor de todas as coisas, já que tu és o criador de todas as coisas, quem pode habitar contigo? Quem pode estar no teu tabernáculo? Sabemos que Davi não constrói o templo é construído por Salomão, mas antes do templo, Davi tem a responsabilidade de construir uma tenda. Depois que a Arca da Aliança sai de Obed-Edom e vai para Jerusalém, a mando de Davi e aos cuidados de Davi, a tenda chega em Jerusalém e agora ela é colocada em uma tenda, em um tabernáculo, na praça, para que todos pudessem adorar a Deus diante da arca, diante da tenda que Davi construiu.
Agora, a tenda de Davi é a habitação da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança no Antigo Testamento era uma representação da presença de Deus. Era o lugar onde Deus se fazia presente. E a pergunta de Davi é: Senhor, quem pode fazer morada no teu tabernáculo? Senhor, quem pode habitar junto contigo? Senhor, quem pode ser íntimo de ti? Senhor, quem pode estar em intimidade para contigo? A resposta começa no versículo 2. Perceba, irmãos, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não há méritos em nós para a salvação. Não há méritos em nós para alcançarmos a intimidade com Deus. Não há mérito. Mas aquele que foi alcançado pela graça tem algumas características. Aquele que foi alcançado por Deus vive de uma forma diferente. E o versículo 2, 3, 4 e 5 vão mostrar isso para nós. O estilo de vida de quem foi alcançado por Jesus. O estilo de vida de quem foi alcançado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é passos para ser salvo. Aqui é passo de quem já foi salvo. A primeira característica é o que vive com integridade. O que foi, papai? O que está acontecendo? Fala com o papai. Você está querendo o quê? Você está querendo brincar? Senta aqui com a mamãe. Você não senta assim, não. Ele é uma bênção, meu filho. Irmãos, presta atenção aqui. Foca, por favor, na mensagem. Não deixa nada tirar o seu foco. A primeira característica de quem encontrou o Senhor Jesus: o que vive com integridade. Se você encontrou Jesus, você é íntegro. Primeiro, lembrando, não são passos para se encontrar a salvação. São passos de quem já foi salvo. Se você já foi salvo, você vive de uma forma íntegra. Senhor, quem pode ter intimidade contigo? Senhor, quem pode habitar contigo? Senhor, quem é teu amigo? Senhor, quem pode estar diante da presença? Qualquer pessoa? Não. Quais são as características de quem pode estar diante da presença de Deus? Primeiro, essa pessoa é íntegra. Íntegra significa, irmãos, inteira. Inteira significa não dividida, não cocheando em dois pensamentos. É aquele que Paulo chama em 1 Timóteo 3 de irrepreensível. Quem tem intimidade com a presença de Deus é irrepreensível. Irrepreensível não é que não erra. Irrepreensível é que não pode ser acusado de nada. Se você tem intimidade com Deus, você é íntegro, inteiro, não dividido, não em partes, completamente entregue à presença de Deus. Quem encontrou Jesus, irmão, não anda em dois caminhos. Quem encontrou Jesus anda em apenas um caminho. Quem encontrou Jesus está seguindo tão somente a Jesus. Lembra de Mateus capítulo 6, o sermão de Jesus? O sermão de Jesus nos ensina, irmãos, que nós não podemos, e não dá para fazer, servir a dois senhores. Ou nós serviremos a Deus, ou nós serviremos as riquezas, a Mamon, mas nós não cochearemos em dois pensamentos. Nós não caminharemos em duas estradas. Quando encontramos a Deus e quando sabemos quem é Deus no nosso coração, quando estamos diante da arca, ou seja, da presença de Deus, quando sabemos que hoje a igreja, nós somos o tabernáculo do Senhor, nós estamos de forma íntegra diante dele. Outra característica, pratica a justiça. Quem tem intimidade com Deus pratica a justiça, faz o que é certo, faz o que é correto. Quem tem intimidade com Deus não entra em esquemas errados. Ah, mas se eu não entrar no esquema errado, eu vou perder muita coisa. Então perca. Você pode perder tudo, irmão, você só não pode perder a intimidade com Deus. Quem pratica a justiça faz o que é certo, faz o que é correto, faz o que é necessário.
ajuda o outro, ajuda o próximo, contribui para a sociedade, faz a obra de Deus, cuida dos menos favorecidos financeiramente, faz tudo isso, mas sem se corromper, sem se sujar, porque encontrou o Santo dos Santos. Meu irmão, se você encontrou o Santo dos Santos, como é que você vai fazer o ministério de qualquer jeito? Se você encontrou o Santo dos Santos, como é que você vai tratar o seu casamento de qualquer jeito? Se você encontrou o Santo dos Santos, como é que você vai pregar de qualquer jeito? Senhor, quem tem intimidade contigo? Eu falo, Davi. Quem, Senhor? É aquele que é inteiro, é aquele que é íntegro, e é aquele que pratica a justiça. Senhor, Adonai, eu sou o que sou, eu serei o que serei. É possível saber aqui nessa terra quem tem intimidade contigo? A resposta é possível. Como, Senhor, anda quem tem intimidade contigo? Quem é inteiro, aquele que pratica a justiça, aquele que faz o que é correto, aquele que não se vende, aquele que não se corrompe, aquele que não se suja nesse mundo, aquele também que de coração, o texto está falando, fala a verdade. Meu irmão, deixa eu te perguntar, tem ímpio mentiroso? Tem ímpio mentiroso? Tem. Tem crente mentiroso? Tem, digão. Tem muito crente mentiroso. Mas agora, irmão, um cristão que parece Jesus, que imita Jesus e que segue a Jesus, não tem. Cristão de verdade não mente. Cristão de verdade, de coração, fala e vive uma verdade. Meu irmão, talvez você está aqui na igreja, mas a sua vida é uma mentira. Talvez você está aqui, mas é hipócrita. Talvez você está aqui com o seu corpo aqui, honrando a Deus com os lábios. Mas a Bíblia diz, mas o meu coração, ou melhor, o seu coração, está longe de mim. Foi Deus que disse isso. O meu povo me honra com os lábios, mas o meu coração, o seu coração, está longe de mim. É possível mentir na igreja. É possível mentir orando. É possível mentir pregando. É possível mentir trabalhando. É possível mentir no casamento. Mas quem é que encontrou o tabernáculo? Quem é que encontrou a habitação? Quem é que tem intimidade com Deus? Quem? Quem vive de coração a verdade. Agora, se você quiser insistir na mentira, ou seja, a ausência do que é verdadeiro, você tem um pai. João 8,44 diz que quem vive a mentira é filho do diabo. Perceba, meu irmão, o oposto da verdade é a mentira. O oposto de ser filho de Deus é ser filho do diabo. Não dá para ser filho de Deus vivendo a mentira, não dá para ser filho do diabo vivendo a verdade. Não tem jeito. Ou você vive a verdade e é filho de Deus, encontrou Deus, é íntimo de Deus, está no tabernáculo de Deus, está diante da arca de Deus, está diante da presença de Deus, ou tudo isso não é realidade na sua vida e você não tem Deus. Tem um mentiroso compulsivo. E a psicologia diz assim, isso é uma doença. A Bíblia diz, isso é um pecado. Não sou contra psicólogo. Tem o seu papel e tem a sua razão e tem a sua verdade. Mas aquilo que a Bíblia chama de pecado, é pecado. Mentira não é transtorno, mentira é pecado. Mentira não é uma compulsão, mentira chama-se pecado. E quem vive no pecado não está morando nos átrios do Senhor Jesus. Agora, outra característica de quem habita no tabernáculo, de quem habita em Deus, olha o texto, versículo 3. O que não difama com sua língua. Quem não fala mal dos outros. Esse vive no tabernáculo do Senhor. Quem não fala mal. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Falar uma verdade é falar mal? Não. Falar a verdade é falar a verdade. Corrigir a pessoa é falar mal? Não. Agora, a intenção de apenas difamar alguém não é
próprio de quem conheceu a Deus. Tem gente que fala mal só para difamar alguém, só para ver alguém viver algo contrário à realidade. Fulano é assim, mas eu falo que fulano é assado para prejudicar fulano. Fulano é assim, mas eu invento uma historinha de fulano para ver fulano cair. Irmão, isso é coisa de ímpio. E na igreja também tem isso. No ministério tem isso. Aconteceu assim, mas eu falo que aconteceu assado, o pastor vai ficar sabendo do assado, não vai ficar sabendo do assim, e quem fez assim, mas eu estou falando que é assado, vai sofrer como se fosse assado, mas é assim. Deu para entender? É isso que acontece. Mas para que mentir e para que difamar se Deus sonda corações? O líder não é o juiz, quem é o juiz é Deus. O líder não sabe tudo, mas Deus sabe tudo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento eu levanto? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas elas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, para que inventar história? A Escritura Sagrada em Provérbios diz que tem 6 coisas que Deus detesta. E a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, coração com projetos iníquos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Esqueci uma. A 7ª que ele abomina é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Olhos altivos, língua mentirosa. Até o final da mensagem eu lembro. Mas a 7ª que eu queria chegar é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Aquele que difama, a testemunha falsa que profere mentira. Deus odeia uma pessoa dessa. Deus não aprova quem faz isso. Deus detesta essa atitude. E o texto está dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não faz isso. Aquele que não difama as pessoas. E o texto continua, não faz mãos com sangue inocente. É isso. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração com projetos iníquos, pés que correm para o mal, aquele testemunha falsa que profere mentira, e a 7ª, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. As 6 coisas Deus detesta, obrigado. E a 7ª ele abomina. Agora olha a continuação, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Senhor, quem habita no teu tabernáculo? Quem tem intimidade contigo? Aquele, Davi, que não faz mal ao próximo. Aquele, Davi, que não lança injúria, fofoca, palavras ao vento, palavras erradas, mentira, contra o seu vizinho. É aquele que está vivendo para fazer o bem. Qual é a prova de que você encontrou a Deus? Porque se você encontrou a Deus, você o ama acima de todas as coisas. Se você o ama acima de todas as coisas, qual é a prova? Você ama o próximo como Jesus te amou. A Bíblia diz, como é que você diz que ama a Deus que você não vê, mas diz que, como é que você ama a Deus que não vê, se você não ama o próximo que vê? Como é que você pode falar que tem intimidade com Deus e ama a Deus se você não ama aquele que foi feito à imagem e semelhança dele? Como é que você pode falar que ama a Deus se você não ama a família dele, os filhos dele, o povo dele? Não é assim. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, uma prova de que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós nos entregamos a Deus acima de todas as coisas, nós só sabemos fazer o bem para as pessoas. Meu irmão, qual foi a última vez que você fez o bem para alguém? Sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca, sem esperar nada de outra pessoa, só o bem pelo bem. Eu quero fazer o bem porque eu sou um cristão. Eu quero fazer o bem porque eu encontrei Jesus. Eu quero fazer o bem porque eu conheci a Deus. Eu quero fazer o bem porque eu tive uma intimidade com quem é bom de verdade, Deus. Irmão, se você está mergulhado em Deus, você faz o bem. Se você está mergulhado em Deus, você não tem tempo para fazer fofoca com a vida dos outros. Se você tem tempo para fazer o bem, você não sai falando mal, difamando os outros. Falando uma verdade é uma coisa, corrigir é uma coisa, falar mal por falar mal é pecado. Quem
habita com Deus? É a pergunta de Davi. Quem está em intimidade com o tabernáculo de Deus? O versículo 4 continua as características dessa pessoa. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Deus, quem é que habita contigo? Sabe quem habita comigo, Davi? Aqueles que não têm como exemplo os réprobos, os ímpios, mas que honram, que têm como exemplo e que querem caminhar juntos os que me temem. Ô irmão, deixa eu falar com o seu negócio. E entenda o que eu vou falar aqui. Você pode trabalhar com ímpios, você pode evangelizar ímpios, você deve. Você pode estar em um lugar que eles estão, mas companhia de crente é crente. Companhia de cristão é cristão. Você tem relacionamento com pessoas que não seguem a nossa fé, 1 Coríntios 5. Se não fosse assim, Paulo diz, necessário era sair do mundo. Porque não tem como você trabalhar só com cristão. Não tem como você ser membro de uma família só de cristão. Tem? Não tem. Mas assentar na roda dos escarnecedores é uma escolha. E o cristão não se assenta. Você tem relacionamento com pessoas que não têm essa fé, a nossa fé. Mas tê-los como exemplo, não pode. Querer a vida que eles têm, não pode. Se você encontrou Jesus verdadeiramente, genuinamente, o seu exemplo é outro cristão. Tem jovem hoje que o exemplo dele é Neymar. Tem jovem hoje que o exemplo dele é Anitta. Exemplo de quê? Exemplo de quê esse mundo está tendo para nós? Quem que você vê na Globo que é exemplo, irmão? Quem? Ninguém. Fulano é muito correto. Não tem Deus, não é exemplo. Fulano é tudo de bom. Ele é tão correto, ele é tão honesto. Ele paga as contas, ele é certinho. Ele ama Jesus? Não. Então não serve para ser exemplo. Fulano é tão bacana, excelente profissional. Teme a Deus? Não. Então não é meu exemplo. O morador de rua, debaixo do viaduto, ele ama o Senhor Jesus. Ele é crente, ele quer Deus. Esse é o meu exemplo. O pobre não tem nada, mas tem Jesus. Eu quero ser como ele. Tem que ter intimidade com Deus, irmão, para mudar as figuras de exemplos da sociedade. Porque exemplo hoje na sociedade é quem conquista, é quem avança, é quem ganha, é quem rompe, é quem corre, é quem está no pódio. Mas exemplo para cristão é quem está com a cara no pó, servindo ao Senhor, prostrado e quebrantado diante de Deus. Esses são os nossos exemplos. Os nossos exemplos é quem ama a Deus, irmão. Não é quem no mundo é vitorioso, não. Porque as riquezas desse mundo passam. As coisas conquistadas desse mundo passam. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem será? Meu exemplo é quem está com uma Ferrari na garagem, quem está na mansão no Mangabeiras. Não, meu exemplo é quem é cristão. Meu exemplo é quem ama a Deus. Senhor, quem habita no seu santuário? Traduzindo, Senhor, quem tem intimidade contigo? Quem tem intimidade contigo, comigo, várias características dessa pessoa. Dentre elas, aquele que não inveja o homem violento, Provérbios diz. Aquele que não deseja e não se alegra com a vitória dos ímpios, Salmo 37 diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Agora, olha mais uma característica de quem habita com Deus. A parte B do versículo 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Olha só. Quem habita contigo? Deus. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O que significa isso? É aquele que dá a sua palavra. E custe o que custar, cumpre a sua palavra. Irmãos, Jesus nos ensina no Sermão do Monte que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. O que passa disso
é de procedência maligna. É Jesus que está falando. Agora Davi está perguntando, Senhor, quem tem intimidade contigo? Quem? Quem é de palavra. Quem fala e cumpre, custe o que custar. Ô irmão, se você falou que vai estar aqui às 18 horas, por que você está chegando às 18h10? Se você fala que vai chegar no seu trabalho 9 horas, mas seu patrão está de férias, isso não é uma desculpa para você chegar 9h30. Você deu a sua palavra. Você é íntimo de Deus. Se você é íntimo de Deus, você disse, eu vou ser fiel à minha esposa até que a morte me separe. Então você vai ser fiel à sua esposa até ela morrer. Você deu sua palavra. Você é cristão. Você tem intimidade com Deus. Se você diz, eu vou fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. É óbvio que imprevistos acontecem. É óbvio. Eu não estou falando de imprevisto. Eu estou falando de um estilo de vida. O cristão, irmão, não deveria ter cheque. Ninguém recebe cheque mais hoje, né? Vamos corrigir. Cartão. O cristão não precisava ser cartão, não. Sabia, Digão? Hoje eu peguei o Digão. Para 10 euros. Digão, eu estou falando, estou pregando aqui, que o cristão não precisava ter cartão, não precisava ter, não aquele negocinho de venda lá, ó, das vendinhas, cadernetinha, não, fiado, não precisava. Sabe por que não precisava? Porque era assim, eu compro, dia 10 eu venho aqui e te pago, dia 10 o cristão vai lá e paga. Ô pastor, eu quero servir na diaconia. Quer servir na diaconia? Quero. Agora o pastor está tranquilo. Não precisa ficar ligando. Você vai vir servir na diaconia? Você vai... Não, por quê? Porque você já deu sua palavra. É assim que vive quem é íntimo de Deus. Patrão, pode confiar em mim. Até às 18 horas o serviço está pronto. Não está pronto porque às 15 está no WhatsApp. Às 16 está no Instagram. Às 17 está no TikTok. Não tem palavra. Não é homem, não é mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, você confia de olho fechado. Eu não estou falando pastor, eu não estou falando evangélico, eu não estou falando crente, eu estou falando homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, você pode confiar. Porque a palavra vale tudo. Seja o senhor falar assim, sim ou não. Senhor, quem tem intimidade contigo? Aquele que custe o que custar, cumpre a sua palavra. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Sabe o que é usura? Juro abusivo. Sabe quem tem intimidade com Deus? É aquele que faz o bem para alguém sem querer nada em troca. Sem abusar da pessoa. É isso. Porque às vezes, irmãos, nós fazemos o bem para as pessoas. Mas nós fazemos o bem das pessoas esperando algo em troca. E quando a gente vai receber em troca aquilo que a gente fez, a gente abusa das pessoas. Eu fiz isso para você, mas agora você me deve até sua alma. É assim ou não é? Tem gente, irmão, que é melhor você não contar com ela, não. Porque vai ficar caro aquele favor. Eu não empresto dinheiro com juro para ninguém. Nem dinheiro eu tenho, então essa parte não é para mim, não. Glória a Deus. É para você sim. Porque você não empresta dinheiro, porque você não tem. Mas tudo aquilo que você faz para os outros, você quer algo em troca. Está errado. Está pecando. Não tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus faz, e se o fulano não pagar, se o fulano não agradecer, se o fulano não abençoar, se o fulano não lembrar, está tudo certo, porque você fez, na verdade, para Deus. Ô meu irmão, você está pronto para, cheio de intimidade com Deus, fazer o bem, mesmo que alguém não mereça? Fazer o bem para ingratos. Fazer o bem para grato é uma coisa. Fazer o bem para ingratos é só para cristão. Jesus disse, por que é que você cumprimenta só quem te cumprimenta? Todo mundo faz isso. Por que é que você faz o bem só para quem te faz o bem? Todo mundo faz isso. Mas um cristão genuíno ama o inimigo. O cristão genuíno ora para quem está perseguindo. Isso é ser cristão. É fazer o bem sem esperar benefícios. É fazer o bem sem esperar privilégios. Agora, olha a outra coisa aqui também que quem tem intimidade com Deus faz. Não aceita suborno contra o inocente. Injustiça, um cristão genuíno não aceita. Ah, mas se eu for falar a verdade na minha empresa, eu estou demitido. Ah, mas se eu ficar do lado do funcionário que está certo, o patrão que está errado vai começar a me perseguir.
O contrário também. Ah, o meu amigo funcionário quer atrapalhar a vida do patrão e está inventando um monte de coisa. Como é meu amigo, eu vou ficar do lado dele. O patrão já tem muito dinheiro. Não é correto fazer isso. O cristão vive pelo certo, irmão. A injustiça o cristão não assina embaixo. O que é errado, o cristão não compactua. O que é corrupção, o que é sujo, o cristão não aceita. O texto do versículo 5 termina, irmãos, com uma promessa. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Se você tem intimidade com Deus, e ter intimidade com Deus implica em todas essas características. Se você é uma pessoa assim, você pode ter certeza que a sua vida está firmada para sempre no Senhor. E quando Ele vier em glória, se você já tiver morrido, você ressuscitará. Se você estiver vivo, você será transformado em um corpo de glória. Não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida e eternamente estará com o Senhor no novo céu e na nova terra. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você agora e diga, e pense e responda. Será que eu tenho intimidade com Deus? Será que essas características são encontradas em mim? Será que de fato eu sou um cristão? Com seus olhos fechados, ore a Deus, irmãos. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou. Mas nós estamos no teu tabernáculo, Senhor. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de ti. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós queremos, Pai, não por vaidade, mas por sinceridade, que o mundo veja todas essas características em nós. Nós queremos, Pai, exercer a nossa fé de forma verdadeira. Então nos perdoa, Pai, porque até aqui talvez falhamos em cada ponto dessa mensagem. Talvez até aqui não fizemos como a palavra diz. Oh meu Deus, mas arrependidos nós estamos diante do Senhor e queremos diante do Senhor, Pai, nos comprometer a obedecer o Salmo 15, a ser o homem e a mulher de Salmo 15. Nós queremos ter palavra, nós queremos ser honestos, nós queremos ser íntegros, nós queremos ser irrepreensíveis, nós queremos ser corretos nas nossas ações, não queremos fazer o mal para ninguém, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque só contigo é que conseguiremos fazer isso, Pai. Nos ajude nessa noite, em nome de Jesus.